Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, que bom, né? A gente se vendo todo dia, né? E a gente se revezando entre o filé do Zezé, onde nós estamos, essa maravilha de casa que recebe a gente de uma maneira estupenda, e a bodega do sertão, né? Outro dia cometi uma gafe maravilhosa, e os meus telespectadores devem ter visto, mas eu já não considerei mais gafe, porque eu estou tão entrosado com essa história de uma semana num lado, uma semana na bodega do sertão, outra semana no filé do Zezé, que eu fui fazer o merchandising e disse, pois é, estamos aqui na bodega do Zezé e misturei tudo, não tem problema. Interessante, mas não ficou, né? Não Casou bem. Pois é, estou com uma grande amiga que há muito tempo não me dá honra. Mas não estava fugindo de mim, não foi nada disso. Ela está até aqui, ó, de ocupada, que aliás a população merece que ela esteja ocupada com as coisas com as quais ela se ocupa. Svânia Marques, minha querida Svânia, escritora em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, escritora. Em segundo lugar, presidente da APALCA, que é a Academia Palmeirense de Letras, Artes e Letras. Ciências e Artes. Ciências e Letras. E agora, como não podia deixar de ser, eu mando um abraço para o meu amigo Júlio César, o novo prefeito de Palmeira dos Índios. Quem é que ele escolhe para secretária de Cultura? Pessoa que mais entende de cultura dentro daquele município. Svânia Marques. Tudo bem, minha amiga? Oi, Geraldo, que prazer estar Como aqui vai com você? Saudades, meu. viu? Pois Saudades eu mesmo. também. E você sabe que, às vezes, as pessoas dizem esse negócio assim na televisão. Não, eu estava com saudades de você, não. A nossa saudade é aquela saudade verdade. Mesmo, de verdade, não é? Verdade. Você sabe o que eu vi essa semana? Não. Ah, você vai rir. Eu assisti essa semana o primeiro programa que você fez comigo. Meu Deus. Na TV Alagoas. Quando esse programa era na TV Alagoas, em 2001. Meu Deus, eu já ia chutar, mais de 15 2001, anos deve estar. Eu assisti esse programa, eu peguei um DVD que tinha 5 programas daquela época da TV Alagoas. E você que me ensinou, viu? A conversar assim, aí eu fui ver. E eu me lembro, você vê como é que as amizades e as coisas funcionam. Eu me lembro que eu recebi um telefonema da Cacilda Sampaio, é minha amiga. Ela disse assim, Geraldo, queria que você levasse ao programa uma amiga minha de Palmeira dos Índios e tal, Svânia Marques.
Tudo bem, com o maior prazer, vamos lá. Sem conhecer, sem saber quem era você. Certo. E você fez o senhor programa e nunca mais deixamos de estar juntos. Verdade. Todo ano eu estou marcando presença, né? Eu espero que sempre mais de uma vez por ano. Meu Deus. O que Estou às agora, suas ordens. o que agora a Isvânia Marques como secretária de Cultura de Palmeira? Você que já fazia revoluções culturais por lá. Bom, a Isvânia, primeiro eu fui pega de surpresa, né? Porque uma coisa é você fazer cultura, outra coisa é você estar no cargo na gestão da cultura, desenvolvendo ações culturais. Com certeza. Às vezes você já faz isso mecanicamente, sem saber que está fazendo cultura. Exatamente. E as pessoas começam a observar, é claro. E qual foi a surpresa minha? Que o Júlio César me ligou, fazendo o convite para esta pasta, e eu realmente pedi a ele algum tempo para pensar, porque eu teria que me deslocar aqui de Palmeira, teria que deixar uma outra escola que eu já trabalho há mais de 20 anos, e além do mais, a minha área de conforto afetiva, que são os meus filhos, os meus netos, praticamente eu estou morando lá. Perfeito. Eu fico lá de terça a sexta, às vezes até sábado. No período de carnaval eu fiquei 2 semanas e meia direto, meus filhos não me viram. Então, quando carecem que eu fique lá, especialmente agora com a equipe em formação, então eu tenho que ficar lá. Eu acho que é uma contribuição boa. Depois eu me animei. A cada vez que eu ia tomar café pela manhã num daquelas lanchonetes lá por perto de onde eu moro, que eu tenho um apartamentozinho lá. Eu sei, eu conheço onde é. Você viu, eu mostrei pela janela. Foi você, ela ainda virou para mim e disse assim, a próxima vez que você vier em Palmeiras vai ficar ali. O convite está em pé, tranquilo. Então vejam vocês. Então eu comecei, quando eu ia lá fazer o meu lanche, o meu café, a minha refeição, as pessoas diziam, Isvânia, agora vai dar certo. A gente confia em você. Aí à noite eu ligava para meus filhos. Minha gente, eu encontrei no mínimo umas 20 pessoas assim dizendo, o texto era o mesmo. E olha a minha responsabilidade. Me animava, por um lado, sim, e me desanimava por outro, porque colocavam nos meus ombros tal responsabilidade. Mas aos poucos a gente vai se acostumando, trabalhar ao lado de um prefeito que é sério, né, e que tem propostas sérias para a Palmeira dos Índios, isso é bom. Estou montando uma equipe que está me dando assim muita força, uma equipe ligada também pelos laços afetivos. Somos todos amigos, somos todos unos, né, naquilo que se propõe, um anseio cultural, e eles me ajudam muito também. Quem está lá também, a Kátia, né? Kátia Borges, na saúde. E com ideias maravilhosas, até para a cultura. A semana passada ela levou a Mirna Porto e o Rogério. Sim, Rogério Mirna, há quanto tempo eu não vejo a Mirna? Está maravilhosa. Com ideias também fabulosas para a Palmeira, que elas pediram para eu não dizer agora, louca para dizer. Prometo, quando elas liberarem, a primeira pessoa a qual irei falar será você. Vamos fazer um negócio? Vamos. Combine com o prefeito. Para a gente fazer um Almoçando com a Notícia em Palmeira dos Índios. Eita, com o prefeito e o seu secretariado. Perfeito. Combine com ele. Selado. Pronto, selado. Você será a porta-voz. E pode marcar, selado. Porque a gente vai, né? Não, de boas notícias eu gosto de ser. E esta é uma boa notícia. Pronto, eu considero certo? Também. Vamos abrir aqui um espaço para o melhor bolinho de bacalhau da cidade. E que não é cenográfico, ó. É importante isso. Obrigado, meu amor. Muito importante isso. Sim, mas vamos, então continue. A gente começou e mal a gente começa, já vem logo o carnaval, né? E depois do carnaval, a gente fez um carnaval que foi muito aceito pela população, porque resgatamos um carnaval que já não existia, né? Carnaval de rua. Então, acho que para minha admiração e de todos que se envolveram nesse projeto, assim, quando a gente viu toda a população participando das 2 matinês e das 4 noites, isso sem falar nas prévias, que nós temos blocos que levaram mais de 4 mil pessoas. Mas então, mais uma coisa engraçada aí, eu não me lembro com quem foi. Uma pessoa, foi uma mulher que falou comigo esta semana e disse, pela primeira vez Palmeira teve carnaval. No carnaval. Fizeram uma festa no centro da cidade, no centro, não é isso? Exatamente, no Poite ali ficou sendo o QG do frevo, né, da folia, né? E lá exatamente que se reuniu, vieram bandas, na maioria das vezes bandas de Palmeira, porque o que ele queria era priorizar isso. Muito bem. Valorizar, até porque não tínhamos esse dinheiro todo, mas foi sucesso. Muito bem. Agora, feliz. Quais são os pontos que você considera principais, que você pretende que sejam colocados na sua administração em termos de cultura? Em termos de cultura, já que estamos falando de resgate, e há muito
que ser resgatado em Palmeira dos Índios. Você muito bem conheceu o museu. Com certeza. Nós temos um projeto da revitalização no museu. Ainda hoje a Maria Luísa ligou para mim, quer falar diretamente com o prefeito. Certo. Porque nós já fomos a Brasília, eu fui com o prefeito e nós conseguimos do Fernando Collor já uma verba que já dá para dar uma alavanca assim, importante de 250 mil. Mas falta outro. Não, aquilo ali não é só... Não é, aquilo ali é para Casa Museu Graciliano Ramos. Perfeito. Mas estamos falando da outra área complementar, do anexo, que é exatamente o auditório, não é? Que ali a gente está perdendo muito espaço. Por exemplo, está havendo uma programação do governo, que é do Bicentenário de Alagoas. Exatamente. E nós tivemos que partir, graças a Deus, que temos o IFAL, Campus Palmeira dos Índios. Isso. Porque nós não temos um auditório, né, à altura para receber... Porque é uma pena, né? Porque teria o que ser Ricardo ali, Ramos, isso. não é? Ricardo Ramos Filho, neto do Graciliano Ramos, e o Ney também, que o Nelson ficou louco para vir a Palmeira e disse que daqui para outubro virá, mas o médico não liberou. Então o cineasta Ney de Santana, que é o filho dele, veio para cá e hoje nós começaremos, dando continuidade à programação de Palmeira dos Índios, nós teremos o filme na praça. Hoje Memórias do Cássaro, amanhã você Vida tá Seca, falando, depois olha, São ela está Bernardo. falando Eu tô hoje falando foi tudo. ontem, hoje foi ontem, Não, viu? hoje vai ser hoje não, mesmo. hoje foi ontem. Hoje é o dia da gravação, o programa está sendo colocado no ar Muito hoje, bem, quinta-feira, amor, então muito foi bem, ontem. foi ontem. Que Pronto. tivemos 3 filmes E lotados, lotados. com certeza. Todos eles sobre Graciliano, não? Todos sobre eles Graciliano, porque o projeto... É a Semana Graciliano. Semana Graciliano. Este projeto foi elaborado por nós da academia, que eu assim encabecei a edição desse projeto, porque foi o Luciano Barbosa que disse que queria que a nossa academia participasse. Certo. Então, em setembro, eu já providenciei o projeto, passou pela análise de alguns acadêmicos, e eles aprovaram Agora, e nós denominamos Academia Palmeirense Letras para o ano bicentenário. Muito bom. Agora, veja bem, o que eu acho realmente importante e muito bom para uma pessoa ser secretária de Cultura é que Palmeira dos Índios tem história. Com certeza. Como tem história. Como tem história. Não é verdade? É verdade. E é o centro de uma região que tem história. É verdade. Também. Então, eu tenho a impressão de que puxar todas essas ações culturais para ali, por exemplo, eu não imagino Palmeira dos Índios sem um museu, que pode ser o próprio museu, Perfeito. de imagem do som. Perfeito. Entendeu? Tem um museu de pessoas de também. pessoas. Olha isso. Para você fazer, por exemplo, a partir de agora você fazer testemunhos gravados. Muito bom. Não é? E colocar sobre Graciliano Ramos, sobre as figuras da terra, sobre as coisas. Memórias vivas. As memórias vivas que estão aí para contar a história. Isso é importante e está também no nosso planejamento. A cada conversa a gente vai, não é, exatamente absorvendo alguma coisa de boa a ser acrescentada no nosso projeto. Verdade. E coisas simples. Coisas Não é? simples. Não tem nada de faraônico. Não. Não é sonho. Depois você é imagina, ideia que pode ser Você imagina você colocada em pegar, prática. por exemplo, não sei quantos testemunhos, não importa, mas testemunhos interessantes de histórias sobre Palmeira, de histórias sobre Graciliano, etc., e transformar em DVDs, depois em DVDs, para sair Nós fora... temos o Chico Nunes, outra tem muita figura, coisa né? boa. O Jofre Soares. É verdade. Nós temos muitas pessoas. A primeira mulher a escrever uma revista literária foi de Palmeira dos Índios, Maria Luísa Duarte. Veja, ela foi quem apareceu no cenário nacional. Perfeito. Que eu lembro que quando Dom Fernando era vivo, alguém do sul do país ligou para pedir informações acerca dela, para colocar numa revista. Muito bem. Deixa eu pedir licença a você para ir Pois até não, os meu nossos amor. comerciais, mas logo depois a gente volta com esse assunto maravilhoso que é Com certeza. Palmeira dos Índios. Opa. Porque você fez com que eu me apaixonasse por uma terra onde você sabe que na barriga da minha mãe eu vivi. Você conhece a verdade, história de linda, som, não é não? linda, linda. Então linda, vamos linda. lá. Lembrando a vocês do Lyre Steel Frame, que é a estrutura nova para se construir casas ou o que for. E aí o pessoal está indo para as UPAs. Olha a Palmeira dos Índios podendo construir em tempo recorde uma UPA ou uma UBS lá, que são as Unidades Básicas de Saúde. Conversar com o Júlio sobre isso. No estilo Lyre Steel Frame. Por quê? Porque é uma obra limpa, é uma obra verde, como se chama, é uma obra que o tempo consumido por uma obra em alvenaria, o dela é a metade do tempo, então você economiza em mão de obra, você economiza em tempo, você economiza em materiais. Os próprios materiais são mais baratos do que aqueles utilizados em alvenaria, então vale a pena que você converse com um engenheiro
que é o responsável, que é o Eurico Tenório, e cujo telefone está embaixo, é o telefone da Lyra Steel Frame, e você vai ver que maravilha construir. Isso tanto no âmbito oficial como no âmbito privado, condomínios, você já ofereceu os projetos. Olha, vale a pena conhecer. O buffet Taça de Cristal, que está cada vez melhor, fazendo essa maravilha que é servir bem as pessoas, ter festas boas de formatura, de tudo. 9 anos de sucesso em Arapiraca, naturalmente deve ter andado para o Palmeira dos Índios também. E certeza. Agora fazendo o maior sucesso aqui. Bote sucesso nisso. Ligue para eles porque o problema de datas é sério. Se você tem algum evento, veja com antecedência. E muita antecedência, porque a coisa está séria. 2017 já está quase lotado. Ecoprime, que lava o seu carro com meio litro de água, ele entrega novinho em folha. Ao Gás Conforto, que tem a loja que não vende nada, mas que lhe ensina para que serve o gás natural. Várias aplicações do gás natural. Ali no Passeio Estela Maris. E já falamos a Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, onde nós estamos. Lembrando a você que o Filé do Zezé tem ostras vivas maravilhosas, cultivadas, e que eu fico com água na boca. E antes que transborde, voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. Um juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for um cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com essa pessoa maravilhosa que é Svânia Marques, atual secretária de Cultura de Palmeira dos Índios, presidente da Academia Palmeirense de Artes... Ciências e Artes, Letras, Ciências, Artes e Letras. Perfeito, é o contrário. Perfeito, mas não importa. No fim dá tudo certo. Dá tudo certo. Foram citados todos. A maior defensora da obra de Graciliano Ramos, sabe tudo sobre Graciliano Ramos. Quase. Ela me deu a honra de fazer programa em Palmeira dos Índios, dentro do museu, dentro da casa de Graciliano Foi Ramos. lindo ali, foi lindo. Maravilhoso. E é com ela que a gente conversa hoje, porque inclusive ela está contribuindo muito para os 200 anos da emancipação política do Estado de Alagoas, numa programação oficial que o próprio governador do Estado tratou de estimular e de incentivar, não é isso? Vamos falar agora sobre essa programação. Essa programação bicentenária, ela veio realmente a calhar e está contemplando não somente Palmeira dos Índios, mas os municípios, né, pelos quais Graciliano passou, como Viçosa, nasceu em Quebrangulo, né? Hoje vai haver até um evento lá em Quebrangulo. E Palmeira dos Índios, assim, ela
teve a honra de ter assim, uma programação mais extensa. Exatamente. Vejam vocês a minha alegria quando o governo abre exatamente essa Semana Graciliana lá em Palmeira dos Índios. Em Palmeira dos Índios. Como eu já falei aqui. Vamos ver o que já aconteceu e o que vem ainda daqui para frente. O Ricardo Ramos e o Ney. Ontem não, além em seguida, no dia 21, aconteceu a peça de teatro Graciliano Brasileiro Alagoano, Perfeito. que foram para lá o Paulo Poeta, Chico de Assis, né? E Aurélio de Castro. E depois, no restante da semana, exibição de filmes na praça. Então foram realmente 5 dias, enquanto que os outros com menos dias, mas a gente assim, a responsabilidade maior em estender essa programação e de fazer jus a este programa de peso. Porque eu acho que comemorar os 200 anos de Alagoas não é brinquedo, nem para o governo, nem para os munícipes, né? Não, e a participação de um município importante. Perfeito. Não é? Estamos contentes que demais. tem o que mostrar. Perfeito. Isso é mais importante ainda. Tem o que mostrar. É verdade. Quais são, além de Graciliano Ramos, as figuras mais notórias de Palmeira dos Índios? Bom, além de Graciliano, nós, como eu falei, já tem a Maria Luísa Duarte, como eu falei, que é a mulher que ela desabrochou dentro da literatura feminina. Perfeito. Nós temos um ícone da literatura também, o do cordel, que é o Chico Nunes. Temos Jofre Soares, temos o historiador Luiz Torres, né? Luiz Torres. Temos Ricardo Ramos, Perfeito. que é filho de Palmeira dos Índios. Não, filho de Palmeira, nasceu em Palmeira dos Índios, mas não é mesmo. Filho de Graciliano. É filho de Graciliano, Filho de Graciliano. Ramos. O que foi lá foi o neto, o filho dele. Perfeito. E então e fora outras pessoas, os nossos patronos são 30 cadeiras, todas elas coroadas com pessoas que tiveram sua importância no cenário político e cultural, não é, da nossa cidade. Exatamente. Então, Palmeira sempre surgindo, verdade. E cada vez mais. Eu acho de uma importância muito grande, Isvânia, eu queria que você falasse sobre isso, a questão de se as pessoas que mexem com cultura se preocuparem com a interiorização, de irem buscar no interior. Quantas pessoas que se tornaram famosas saíram de cidades do interior? E às vezes estão no anonimato. Estão no anonimato. É verdade. Eu fiquei feliz quando vi na programação uma homenagem à Vera Arruda, a estilista Vera Arruda, que é outra palmeirense. Jacinto Silva. Então, eu acho que foi surpresa para muitos, para nós também palmeirenses, confesso, quando vimos agora nos jogos, né, quando na abertura, as músicas do Jacinto Silva sendo levadas nacionalmente, e as pessoas se perguntavam, mas quem é este nordestino? Um palmeirense. Né? E às vezes as pessoas desconhecem seu valor. Então, Palmeira dos Índios, eu acho que a cada página de sua história, ela vai se mostrando mais gente, mais pessoas, não é? Mais nomes que devem ser revelados e não somente ficar na memória, mas ficar na constância de seus trabalhos, de seus estudos. E que a gente leve exatamente essa oportunidade de estudo para os estudantes, para os jovens, para que eles possam conhecer, né, dos novos líderes. A gastronomia de Palmeira dos Índios tem alguma coisa especial? Porque, por exemplo, você ainda não provou o bolinho de bacalhau daqui. Provei já. Provou? Provei. Viu? A gastronomia, ela ainda está assim, ela está começando a se deslanchar, especialmente nas feiras gastronômicas, porque é um mercado ainda, é um elemento ainda novo. Claro. Mas ela está começando, inclusive tem muitas feiras, a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, ela está começando a dar veemência ao turismo, às comidas, às alimentações, ao artesanato. E há muitas outras coisas que estão ao índio, as atividades indígenas. Inclusive, a secretária está levando para Brasília uma representação indígena para lá, para a feira de lá. Então, veja, de repente, o índio que se tem assim como só se fala no índio no dia 19 de abril, e ele aparecendo em eventos culturais do país, né? Então, acho que aos poucos a gente vai começar, dentro dos nossos projetos, dentro de nossas ações, a gente se fazendo respeitar e ampliando cada vez mais todas essas manifestações culturais e artísticas de nossa terra. Agora me fala uma coisa, aquilo que lhe trouxe onde você está, aquilo que eu sei que é a menina dos seus olhos. Cadê a escritora? Como vai a escritora?
Você tem mas, Geraldo, sinceramente, eu tenho que estar muito bem preparada para as suas perguntas. Esta menina que tanto desabrocha, esse termo esta menina faz lembrar do Carlos Moliterno, quando ele foi ao meu primeiro lançamento, eu estava lembrando até ao Enio anteontem, aí ele viu ali o buffet Máximos da Sonja, repleto, porque eu era desconhecida da literatura. Tinha mais de 300 pessoas, foi a época que o José Otávio da Rocha me ajudou muito a divulgar, o nosso querido José Otávio. Então, mais de 300 pessoas lá, ele fazia, eu acho que era para Joaldo, que era também secretário, Joaldo Cavalcante. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Então, agora você, onde é que está essa escritora? Por esses 3 meses, eu confesso, ela está adormecida, mas ela não vai se deixar adormecer. Até porque eu estou com o projeto para a Bienal agora. E eu já confessei para o Ricardo, tem um projeto aí que eu tenho que levar à frente, né? Eu acho que esse meu lado literário não pode ficar camuflado de maneira alguma. Foi ele que trouxe você até Porque eu aqui. estou secretária, mas eu sou escritora, sou Muito autora. bem. E é essa escritora que eu admiro tanto, sempre vejo as suas obras, sempre eu leio em primeiro, quase que em estão sendo primeiro lugar. adotadas em 13 escolas, ou são 14. Escolas, Feliz da vida. Isso não pode parar. Não. De jeito algum. Isso aí Bom você lembrar, viu? Não, tem que... Bom você lembrar. Temos que celebrar sempre isso. Sempre. Porque isso é o dom. Aquele negócio que a gente não joga de lado. Não é? Eu ando me maltratando um pouco também em relação a isso. Onde é que está o escritor? Eu ando me maltratando. Cronista, crônicas belíssimas 2 livros suas. prontos para sair. Mesmo? Vendo como... Foram 2 anos agora de muito trabalho no Tribunal de Contas, tirou o escritor do coisa, agora fora do tribunal. Tá vendo que de vez em quando ele adormece, não é? Aí, só não pode morrer. Não pode morrer, isso eu não deixo morrer. Não pode morrer, perfeito. E eu estou começando a rever as minhas coisas e tal, mas não posso deixar que a minha querida Esvânia deixe a escritora não, Deus de me lado. Não posso, porque é a minha vida. Foi através da literatura, exatamente que eu me realizei, que eu fiz da literatura não somente a arte, mas a forma de me deixar revelar. Você fez o caminho. De me multifacetar nos meus escritos, de me revelar como professora, como mãe, como cidadã, porque a Nilda Leão já dizia que ela gosta muito mais dos meus textos quando eu provoco o aluno leitor ao ser um cidadão pensante. Minha querida professora, nesse final de programa eu vou fazer uma pergunta a você. Por que os meios de comunicação, de um modo geral, evidente que temos aí boas exceções, mas de um modo geral, deixam que as pessoas assassinem tanto a nossa língua-mãe? Como está sendo assassinado o português por aí afora? Me conta. Como é que você se sente ao ver isso? Bem, agora fala a professora. Eu acho que ninguém é mestre da língua portuguesa. Às vezes eu escuto muitos dos meus colegas professores se dizerem assim, que são o máximo, né? Com relação à língua. Eu acho que todos nós somos meros estudantes e leitores. A língua nos surpreende. Eu, vez por outra, é um exercício que eu gosto de fazer, é de estar fazendo correção de textos de TCC, textos literários, livros de outros, de terceiros, né? E através dessas leituras, eu me surpreendo até a escritora, que muitas vezes eu tenho que ir, não só para o dicionário, mas fazer releituras para ver naquela contextualização qual é o valor da palavra. Eu lembro que eu fiz um congresso e uma das pessoas, das congressistas, perguntou que palavra era, qual o significado de palavra tal, palavra X. Aí o palestrante disse, eu não sei. E todos disseram, o senhor não sabe, né? Logo o senhor que está aqui não para obrigado palestra a sobre saber isso. tudo. Vai depender do seu contexto. A língua portuguesa ela é rica. Claro, muito. Então, dentro da sua contextualização, ela sofre modificações, sofre alterações, sofre outros significados. Mas a minha pergunta... Ela... É com relação ao assassino da língua, essa questão da falta. Inclusive, da concordância. De vez em quando a gente vê nas grandes emissoras de TV. Exatamente. Ontem eu ainda ouvi, eu digo, nossa senhora. Às vezes você sabe que existe o deslize não intencional, não é?
diante da fala, você fala e de repente Não, aqui aí e tudo ali bem. escapole. Não, tudo bem. Mas que você tem uma obrigação, independente de você lidar com o público, eu não me lembro independente, agora, não é? mas eu vi umas 3 ou 4 Vez ou aberrações outra, nos últimos dias. Deixa pra lá. Mas tem que ter essa preocupação Verdade. com a fala, com o Professora. estudo, não é? E Professora. assim que a gente se aprimora e dá exemplo para os outros também aí. Professora, Pois não, meu em amor. primeiro lugar. Presidente da APALCA, em segundo lugar. Secretária de Cultura, importantíssimo, mas en passant. Ampassando. Muito obrigado por ter Conscientíssima. vindo. Sua amiga, coisa permanente. Viu? Aí não tenho dúvida. Muito obrigado por ter vindo. Deus lhe abençoe. Obrigada também Obrigado. por esse carinho, pela chamada. Estarei sempre Que às é isso. ordens. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. É ele que manda. Então, os encontros estão marcados. Vamos lá, gente. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.